É muito comum em nosso cotidiano a gente discutir educação, e quando se fala em educação e ensino, o tempo todo a gente está pensando na escola, na comunidade escolar. Mas e se eu te falar que a comunidade escolar pode ser maior? Sim, pode ser uma comunidade escolar envolvendo toda a questão das corporações, porque você já ouviu falar em educação corporativa? Sim, a neurociências, que vai ser um dos temas discutidos no Break Connection, na nona edição, que acontece lá em Recife, de 29 de outubro a 1º de novembro, também vai envolver a educação corporativa. E pasme, você que está aí nos ouvindo pelo podcast, nos assistindo no canal do YouTube, a educação corporativa também diz respeito sobre você, sim, eu, pai, mãe, responsáveis. Que tal a gente melhorar a nossa gestão familiar, a gestão dos processos em casa e até mesmo o chamado T&D, né? Quem vai falar mais sobre isso com a gente é Inês Coso. Inês é psicóloga e também neurocientista. E Inês é uma das palestrantes do congresso, esse congresso sobre neurociências e aprendizagem. E ela começa contando para a gente quais são os principais tópicos da palestra dela. Eu vou falar de neuroaprendizagem. Como é que 100% dos humanos e humanas aprendem? Por isso é importante deixar claro que eu não vou falar de estilo. Quando você pensa em estilo de aprendizagem, não existem dois iguais. Cada humano, cada humana tem um ritmo e tem um estilo, uma preferência. Mas quando você fala em neurociência aplicada à aprendizagem, você está falando de uma distribuição funcional do cérebro que é igual para 8 bilhões de humanos e humanas. Agora acho que 8 bilhões e mais um pouquinho, né? Então, levando isso em consideração, como é que eu pretendo abordar o assunto? A neuroaprendizagem tem 4 etapas que as pessoas, inclusive, normalmente, por não conhecerem o processo, acreditam que são sinônimos. Não são sinônimos. São etapas diferentes, onde processos neurológicos diferentes ocorrem, e entender esses processos não só agiliza a sua aprendizagem, então é um ganho pessoal, mas também é um ganho quando é você que está facilitando a aprendizagem de alguém, como dá um alívio, meu amigo, porque aí você descobre que, ai meu Deus, então isso não acontece só comigo? Não, isso não acontece só com você, acontece com todo mundo. Então, as 4 etapas do processo de neuroaprendizagem é um dos tópicos que eu vou tratar, né, ainda que subdividido em 4, e o outro é sobre, como a minha área é a área corporativa, né, a principal diferença entre treinar e desenvolver, a área da organização que faz isso se chama T&D, treinamento e desenvolvimento, e cada um desses dois, digamos, aspectos, né, da aprendizagem dentro da organização, ou independentemente de se for na organização, em qualquer instituição, usam circuitarias diferentes e produzem resultados diferentes aqui fora. E dá para você citar para a gente, aproveitando aí a sua experiência, no ranking de 5 itens, quais são os principais problemas que você encontra quando você vai trabalhar neuroaprendizagem dentro das corporações? O primeirão deles são os mitos, né? Então, por exemplo, eu acho que você também já deve ter recebido, muita gente já deve ter recebido esses posts que aparecem, que o cérebro aprende. Agora eu vou chutar os números, tá? Já que são mitos mesmo, não preciso acertar. Mas é tipo, aprende 10% ouvindo, 20% lendo, 30% fazendo, 40% eu estou inventando os números aqui, isso é um mito, tá ok? Às vezes vem como o cérebro humano aprende, e as porcentagens, e às vezes vem, ele memoriza, e aí as mesmas porcentagens. O fato é que o cérebro humano aprende por emoção e repetição.
Essas são as condições neurológicas básicas para a aprendizagem. Então, quando e agora vem um outro problema, um segundo problema na aprendizagem. Se quando uma informação chega para mim, ela chega primeiro nas minhas amígdalas cerebrais, a gente tem uma em cada hemisfério cerebral. Essas amígdalas, elas separam todo e qualquer estímulo que chegue para o meu sistema que possa oferecer algum tipo de perigo para a minha integridade. Se não oferecer, então, ela vai conduzir esse estímulo para ser processado no córtex pré-frontal, principalmente. Então, tipo assim, chegou nas amígdalas cerebrais. Tem algum perigo nesse estímulo? Não, não tem nenhum perigo nele. Então, maravilha. Vai lá no córtex pré-frontal, pega as funções executivas, tomada de decisão, capacidade analítica, controle inibitório, flexibilidade cognitiva, memória operacional, e veja o que você quer fazer com esse estímulo que acabou de chegar. Digamos que seja, por exemplo, uma informação dada em uma aula, ok? Mas, se a informação chegasse, se o estímulo chegar nas amígdalas e elas identificarem algum risco para a integridade do sistema nisso, adeus contato com o córtex pré-frontal, aliás, com as áreas superiores do cérebro. E, de fato, ela vai acionar as áreas do sistema troncoencefálico, essa região aqui embaixo. E essa região aqui embaixo só tem 3 respostas, só 3. Luta, fuga e congelamento, sabe, finge de morto, que o bicho não te vê, vai embora e você sai vivo? O problema é que a gente ainda tem um outro mito, né, na aprendizagem, que é, você aprende pela dor. Não é que seja um mito no sentido de que você não aprende pela dor, aprende pela dor. Qual que é o problema? Digamos que você tenha um professor, ou que você tenha um gestor, ou que você tenha um focalizador de treinamento que insiste em expor você no que você não sabe. Ele acredita que se ele forçar você naquilo que você está com dificuldade, você vai estudar mais e você vai apresentar melhor desempenho. Essa é a crença, e esse é o mito. Então, eu aprendo pela dor? Sim, mas eu aprendo a matéria? Não, eu aprendo a ter medo do professor, ou eu aprendo a ter medo da matéria, ou eu aprendo a ter medo de me apresentar em público. Eu vou aprender o medo daquilo que envolve o que a minha amígdala cerebral disse. Aqui tem perigo para o sistema. No caso, qual perigo? Expor o pior de mim e eu sofrer bullying, ou algum tipo de assédio moral por conta disso, de não saber a resposta. Então, é preciso acolher o erro, e hoje um grande erro na aprendizagem é que o erro não deve ser pontuado, porque ele pode provocar baixa autoestima, ou porque ele pode disparar gatilhos nas pessoas, e elas se sentirem mal com isso e tal. Você precisa do registro do erro, se o cerebelo não registrar, que é a região do cérebro que registra os erros, né? Não tiver registrado que 2 mais 2 não pode ser outra coisa que não 4 em matemática, eu vou continuar errando o resto da vida. Então, ele precisa ser pontuado. Isso tudo são problemas que vão aparecendo e vão aparecendo por causa de ou mitos ou falsas crenças que ainda vêm de longe num modelo de aprendizagem que, na verdade, não passava de um modelo de decoreba para a prova. E aí eu estou aqui fervilhando de perguntas, apavorado, porque com cada frase que você fala, porque eu fico pensando em milhares de coisas. Mas para que as pessoas que estão aí nos acompanhando entendam, eu queria te pedir que você desse um exemplo, quando você diz, a gente aprende por emoção, como é que seria isso? E a gente aprende por repetição, como é que seria isso? Fechando a questão, quando você diz aí né, quando eu não gosto, quando não, então vai para baixo, né? Isso seria, por exemplo, né, no ensino fundamental ou no médio, quando as pessoas têm várias matérias e falam assim, não, eu sou a Inês, eu detesto matemática, ou eu detesto o professor de uma matéria X. Então, aquilo entrou na sala, acontece aquilo que você falou, eu desligo em cima e automaticamente eu vou para baixo?
Ó, em primeiro lugar, não é acontecer alguma coisa que eu não goste, aconteceu alguma coisa que ofereça algum tipo de perigo para minha integridade. Não precisa ser física. Antigamente até existia, professores agrediam fisicamente crianças, alunos e tal, né? Mas não precisa ser uma agressão física, basta que seja alguma coisa que vai expor o pior de mim, no caso, a minha ignorância num determinado assunto, tá ok? Mas vou para a sua primeira pergunta, que foi um exemplo sobre aprendizagem por emoção e um de aprendizagem por repetição. Repetição, andar de bicicleta, por exemplo, andar, falar, ler, escrever, tudo que você hoje faz com uma naturalidade gigantesca e não se lembra do trabalho que deu, do quanto você ensaiou e errou, até que você conseguiu fazer finalmente. E claro, foi ficando melhor à medida em que foi fazendo, né? Não existe, a verdade é essa, não existe aprendizagem sem emoção, tá ok? Por que que não existe? Quando um estímulo chega para mim, ele vai entrar na minha memória de curto prazo, no sistema límbico, e vai ficar ali até a hora que eu for dormir e entrar no estado de sono REM, que é onde acontece a higiene do sono, e aí o cérebro vai jogar um monte de lixo fora, de toxinas, de coisas que não servem mais, tá ok? E aí vão consolidar as memórias que precisam ir para as áreas de longo prazo, inclusive no córtex pré-frontal, porque eu vou precisar delas lá na frente. Muito bem. Se quando o estímulo chegou, havia junto com ele uma emoção, qualquer uma, pode ser ou sentimento, pode ser uma curiosidade, pode ser uma coisa engraçada que você disse junto com a informação que você deu, ou você pode ter me dado aquela informação a partir de uma cena de filme muito interessante que me impactou emocionalmente. Bom, houve uma emoção acoplada a essa informação, então o meu sistema vai produzir acetilcolina. A acetilcolina vai manter a molécula de informação ali na memória de curto prazo, e à noite, quando eu dormir, ela vai relaxar e liberar essa molécula de informação para ser levada para a memória de longo prazo. Sem acetilcolina, não existe memória a ser levada para a região de longo prazo, memória de longo prazo. Não existe. Então, é o que eu digo. Sempre que houver uma emoção associada a um evento, ele vai ser memorizado para sempre. A questão é, que emoção é esta e o que é que eu vou memorizar para sempre? Então, se a emoção for uma emoção boa, instigante, bacana, interessante, eu vou memorizar a informação que chegou, ou seja, vai haver uma aprendizagem e ela vai se consolidar. Mas se não, eu vou simplesmente me lembrar que eu não gosto daquilo, ou daquele, ou daquela que promoveu esta condição. Isso é aprendizagem por emoção. No caso da repetição, então, é assim, não existe aprendizagem sem emoção, porque emoções são meios ou recursos que o sistema nervoso usa para levar informações da memória de curto prazo para de longo prazo. Ponto final. Mas isso também não significa que eu não possa ficar melhor quanto mais eu repetir aquilo. Então, a repetição pressupõe que você vai praticar até ficar muito bom, até automatizar essa aprendizagem. Quanto mais dinâmica for a repetição, melhor. Existem coisas que você vai repetir exatamente do mesmo jeito, por exemplo, andar de bicicleta, ou caminhar, ou correr, né? E existem outras coisas, como, por exemplo, aprendizagens de uma matéria específica, ou um conceito necessário para você poder ter o comportamento que o seu cargo exige na empresa em que você trabalha, essas precisam ser dinâmicas. Então, você não pode ficar repetindo sempre a mesma coisa do mesmo jeito. É fundamental que você faça um resumo do conceito com as suas próprias palavras, ou que você tente fazer, sei lá, uma paródia com uma música, ou que você tente explicar isso para pessoas diferentes, que vão te fazer perguntas diferentes e vão te ajudar a consolidar esse conhecimento por repetição, entende? É basicamente isso.
eu não sei se somos nós, brasileiros, que temos tanta dificuldade de aprender uma língua estrangeira. Isso é uma questão. E a segunda coisa é o chefe, né? Porque você que trabalha com educação corporativa, quais são as questões em relação a neurociências? Porque as pessoas, eu não sei se a palavra chefe vem carregada de alguma valência, será? Ou, né, o simples fato de falar coordenador, supervisor, ó, fulano aqui que manda em você. Então, eu queria te ouvir nessas duas questões. Bom, em primeiro lugar, não é que é difícil aprender inglês, ou qualquer outra língua. Assim, digo, que todo mundo tenha essa dificuldade, tá ok? Algumas pessoas têm muita facilidade para aprender. Mas por que que é tão grande o número de pessoas que têm dificuldade? Porque a gente vive numa cultura que confunde exame com avaliação. Então, quando você vai para... Quando você é pequeno, você erra muito, mas muito. Não importa. Aí chega a tia, e aí você fala assim, seu pai, a sua mãe fala, vem ver o que que ela aprendeu hoje, vem ver. Fala paralelepípedo para a titia ouvir. Aí a criança fala paralelepípedo. E todo mundo, que lindo. Por quê? Porque está focado no que ela já sabe, não onde ela está errando. Porque ela está num período que a nossa cultura valida como um período de aprendizagem. Que essa criança ainda está aprendendo. Quando você entra na escola, acabou-se o que era doce. Se você está na escola, e se na escola você já aprendeu o correto, você não tem mais o direito de errar. Então, o que que acontece dentro do seu cérebro, né? É uma generalização. Se você já aprendeu a falar, agora falar errado não será mais aplaudido. E as pessoas não vão mais rir junto com você, vão rir de você. Rir de você expõe você a ridículo, e aí já sabe, né? Atividade na amígdala. Atividade na amígdala, a zero atividade, ou muito pouca atividade no córtex pré-frontal, ou seja, o ser humano emocionado emburrece grandemente. Então, o problema todo é esse. O problema é que o cérebro, ele não diz assim, mas, eu já aprendi a falar, mas, vírgula, para o alemão, eu tenho 1 ano de idade. Para o inglês, eu tenho, na melhor das hipóteses, 4 ou 5 anos de idade. E aí, se permitir falar errado até falar corretamente, do mesmo jeito que fez para aprender o português. Então, se a gente não tivesse nesse caldo de cultura que censura o erro, que pune o erro, que critica o erro, a gente não teria problema em aprender a falar um idioma, adulto já, do mesmo jeito que a gente aprendeu a falar o nosso próprio, errando. E aí as pessoas rindo e dizendo, não, Inês, não é papalelepe, é parale, ó, fala comigo, e ainda com uma paciência gigantesca para me ajudar a alcançar um nível que eu ainda não alcanço. Nós temos, essa que é a verdade, idades diferentes para aprender determinados idiomas. A gente está mais exposto ao inglês do que a qualquer outro idioma, portanto, acredite em mim, todo mundo sabe mais inglês do que pensa que sabe. Só tem medo de falar e de ser ridicularizado por falar errado. Entende? Bom, a outra questão é sobre chefe. A famosa figura de autoridade. Então, é assim, palavras são gatilhos que disparam experiências dentro da gente. E tudo vai depender da minha história de vida, que experiências estão associadas àquela figura, neste caso, figura de autoridade. Se as figuras de autoridade da minha vida foram figuras de autoridade que me empoderaram, ou seja, que usaram o seu poder e autoridade comigo e não sobre mim, eu não temerei nenhum chefe, nenhum gestor, nenhum diretor, nem o presidente. Eu vou respeitar a hierarquia, mas não vou me sentir inferior ou com medo dessa figura de autoridade.
Se, por outro lado, as figuras de autoridade da minha história usaram seu poder sobre mim, então a simples menção de o chefe quer falar com você, mandou você ir lá na sala dele, é suficiente para me fazer tremer nas bases. Mas aí tem o mecanismo que cria isso é o mesmo para 8 bilhões de humanos e humanas, mas nem todos vão responder ao estímulo da mesma forma, porque aí já começa a entrar na seara da psicologia, depende da história de vida de cada um. Que todos os pais, antes de serem pais, deveriam fazer um curso, eu não sei como é que a gente poderia chamar, não, mas deveria existir um curso de neurociências para pais. Também. Antes de. É igual tomar ácido fólico, né? Antes de você engravidar, você não tem que tomar ácido fólico. É a mesma coisa, você vai tomar neurociências antes de você engravidar, para você entender quando seu filho fizer aquilo, o seu filho aquilo, a sua mulher aquilo, o seu marido aquilo, enfim, o companheiro, a companheira, que quer que seja. E a partir daí você vai entender que você pode colocar um sujeito, uma pessoa maravilhosa no mundo, e fazer com que ela realmente seja maravilhosa para ela e para o mundo, ou que você pode estragar completamente aquela pessoa e o mundo, né? É como disse o nosso filósofo, como é que é? Eduque as crianças para não ter que punir os adultos. E quanto mais eu converso com as pessoas na área de neurociências, mais eu me convenço de que deveria ter isso em todos os cursos. Aliás, a escola deveria ter isso, eu não sei como, lá no fundamental, talvez, já ir vendo aos poucos, né? Para a criança entender, para, né, cada um de nós entender o que acontece com a gente mesmo. Porque são os pais e mãe, né, os pais, homem e mulher, sofrendo, né, desde que aquela criança nasce com tanta coisa, é birra, não falou com 1 ano, não começou a andar com 2 anos, não sei o que com 3, com 4, com 5, meu Deus do céu, meu chefe é um saco, fulano, e aí entra a questão da autoridade, da liderança, né, eu sou autoritário, eu sou líder, e para a gente ver essa questão, né, porque não somos nós dois que vamos decidir isso, mas eu vou levantar essa bandeira. Eu quero te perguntar uma coisa, para a gente já entrar nos nossos finalmente, sobre você também divide, você concorda com essa questão, geração isso, aquilo outro, Z, X, milênios, blá, 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 e porque uma coisa que eu percebo, e percebo como dono de empresa, a gente vê muitas diferenças em relação às faixas etárias, inclusive em relação a lidar com pessoas, às vezes, em cargo de chefia, de liderança, e percebo que o público muito jovem tem uma dificuldade muito grande. Duas. Uma é ouvir não. Segundo, conversar com o chefe. Parece que o tal do obedecer. E aí parece que muitos levam assim, meu chefe é terrível, fica cedido. Não é nada daquilo, mas parece que eles têm essas dificuldades. Então, temos realmente essas gerações mesmo, e como é que é essa questão dessas gerações com os chefes, né? Quem está ali nos cargos? Olha, nós temos, claro que temos, cada tempo tem sua cultura e, portanto, produz adultos com cabeças pensantes diferentes, tá ok? E quanto mais jovem, ou seja, quanto mais recente seja a geração que está entrando aí no mercado de trabalho, mais eles serão autônomos no sentido de que tem uma sensação de que eu não dependo e não preciso de nada nem de ninguém, e que ninguém manda em mim. Isso existe mesmo. O que eu só não faço, e não recomendo que se faça, só porque tem esta idade, você mete-lhe um rótulo de, sei lá, geração X, por exemplo, quando pode ser uma pessoa que tenha uma cabeça mais jovial, mais aberta, esteja mais, por exemplo, ligada à tecnologia e às novas formas de comunicação. Comunicação é viva e muda o tempo todo, se transforma o tempo todo, e tem gente que tem uma facilidade enorme para transitar por essa transformação. Assim como tem adolescentes aí de 17, 15, 17 anos, que você jura de pé junto que o bichinho tem 70, sabe?
porque ele tem uma alma velha, ele pensa de uma forma, da forma como pensavam os antigos. Então, é preciso saber reconhecer as exceções, tá ok? Mas uma coisa é certa, essa geração criada a videogame tem algumas condições que são realmente difíceis ou problemáticas. Uma delas é, no videogame você errou, reseta. Morreu, reseta. Então, toda solução para a vida é reseta, reinicia. O trabalho está chato? Pega as contas, vai embora, procura outro. Não gerencia as condições de forma a crescer ali e a crescer, inclusive, com a dificuldade que se apresentou. Essa é uma. A segunda é uma impaciência gigantesca. Tudo é muito rápido aqui no videogame. Eles são muito, muito bons de multitarefa, porém, nem eles e nem ser humano nenhum é bom, nem poderia ser, porque é neurologicamente impossível, multifoco. Isso significa que quem faz várias coisas mal. Porque você só faz bem alguma coisa quando você está com 100% do seu foco, atenção e concentração naquilo que você está fazendo. Caso contrário, alguma coisa vai sair muito meia boca, ou mais de uma vai sair muito meia boca. E a impaciência faz com que eles aceitem várias tarefas, até porque senão se entediam, né? E aí, claro, o resultado final vai ser, se eles pegaram 3 tarefas para fazer, 3 tarefas mais ou menos meia boca, né? Tem muita dificuldade para aceitar crítica, porque não estão habituados a serem criticados, e tem pouquíssima, mas pouquíssima inteligência emocional, habilidade de lidar com as próprias emoções. Por outro lado, eles têm muita criatividade e um acervo absurdo de repertório para a inovação. Então, se a gente conseguisse trazer a maturidade emocional das gerações mais antigas e somá-las com a criatividade e a capacidade inovativa e o desejo de dinâmica e de mudança das gerações mais jovens, a gente teria o melhor dos mundos dentro de qualquer instituição. Hoje, o que a gente tem são essas 2 gerações, eu estou falando assim, dividindo em 2, né, as mais jovens e os mais velhos, se degladiando. Você tem como que é? Um cabo de guerra para ver quem vence, sabe? E é complicado isso, e é uma pena, mas o problema geracional é gigantesco, não é pequeno não, inclusive pais e filhos. E se você não quer fazer parte desse problema geracional e ficar se lamentando, né, de filhos que você criou, que você educou, estudantes da sua turma que poderiam ser estudantes melhores, né? A ideia, a proposta é: vamos começar a ler aí alguns livros de neurociências, fazer cursos, algumas coisas que possam nos ajudar a entender melhor. Não é assim que funciona? Você quer saber matemática, você quer saber ciências, física, química? Lembra dos laboratórios em que a gente ia olhar as células da plantinha no microscópio, né? A experiência do feijão no algodão e como é que ele brota e vai crescendo? Essas são as descobertas que todos, né, que as pessoas vão fazendo. E quando você entende, você passa a lidar melhor com aquelas questões, né? Você digere melhor aquelas questões. Então, a questão é: se você não quer conflito, não quer sofrer aí no mundo, não quer ficar se lamentando, vamos nos informar mais, né? Procurar cursos, congressos, vamos ler mais, porque isso vai nos ajudar, com certeza, a sermos pessoas melhores.